Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse meu brainstorm aqui do Café com Oftalmo. Eu sou Samantha Vasques, oftalmologista especialista em glaucoma e catarata, e hoje eu vou falar um pouco aqui para vocês sobre uma situação que é bem comum no dia a dia do consultório, que é o que fazer quando o paciente tem uma indicação cirúrgica, mas tem medo de operar. Principalmente para a gente especialista em glaucoma, isso é muito comum quando a gente indica a TREC, que é uma cirurgia que na recepção os pacientes estão sempre falando mal, então sempre tem aquele vizinho que fez a TREC e ficou cego, então é uma cirurgia que os pacientes têm uma resistência muito grande de fazer, mas na verdade isso vale para qualquer cirurgia. Às vezes os pacientes têm medo até mesmo de fazer uma cirurgia de catarata, que é um dos procedimentos mais seguros da medicina. Então, acaba que está no dia a dia de todo mundo essa questão do medo de operar, mesmo para quem não é especialista em glaucoma. E é uma questão muito complicada porque a gente sabe que se o paciente não operar, ele está numa situação que se ele não operar, ele vai ficar cego e o paciente se recusa e não quer fazer o procedimento e acaba que a gente cai num grande dilema de até mesmo ético, afinal a gente tem que sempre fazer o melhor pelo paciente e o paciente se recusa a fazer o tratamento mais indicado. Então, vamos explorar um pouquinho algumas questões desse tema. A gente sempre fala, quando a gente vai indicar uma cirurgia, um laser, a gente sempre tem aquela conversa do todo procedimento tem riscos, né? Acho que todo médico usa essa frase, que não existe procedimento médico que não tenha risco, e o paciente entende isso e traduz isso como vai dar tudo errado. E o nosso papel é esclarecer, sim, que todo procedimento tem riscos, mas nem subestimar e nem superestimar esses riscos, para o paciente ter uma real noção. É claro que a gente não quer falar para o paciente, fica tranquilo que vai dar tudo certo. A gente quer que o paciente tenha noção dos riscos, mas a gente também quer que seja uma noção realista, não é para assustar o paciente a ponto de o paciente desistir de operar. Então, ressalta que, no caso dele, os riscos são raros, ou então que o maior risco que ele corre é não fazer, que é um ponto até que eu quero explorar um pouquinho mais, porque o paciente, quando você indica uma cirurgia, o paciente ele vê os riscos da cirurgia. Mas na cabeça dele, ele não entende os riscos de não fazer a cirurgia. Então esse muitas vezes é o ponto que é o diferencial entre o paciente decidir operar ou decidir não operar. É ele entender que os dois caminhos têm os seus riscos e têm os seus benefícios. Então se a gente vai indicar uma TREC, tem risco de ter uma hipotonia? Tem. Tem risco de ter um descolamento de coroide? Tem. Mas se ele não fizer, tem risco de ficar cego pelo glaucoma. Então o paciente precisa entender que ao optar por não operar, ele não está optando pelo caminho mais seguro, que os riscos eles vão estar presentes do seu lado, dos dois lados. Aliás, eu costumo até dizer que optar por não operar, muitas vezes, não é nem risco, é uma certeza de que a cegueira vai acontecer, é só uma questão de quando. Então, quando você está diante de um paciente com um glaucoma avançado, com um campo tubular, usando todas as drogas, já está com Diamox, chegou com uma pressão de 30, ficar cego, se não operar, não é um risco, é uma certeza. Esse paciente vai ficar cego. Então, ele precisa entender essa questão, que quando ele decide não operar, ele também está correndo um risco. E aí o paciente vai passar a colocar isso na balança, e aí ele vai entender que se ele não opera, ele tem certeza que ele vai ficar cego. Se ele opera, ele até pode ter uma complicação e ficar cego, mas também tem grandes chances de dar certo e ele continuar enxergando pela vida toda. Então, o que a gente tem que fazer é transformar o que na cabeça do paciente está como um caminho, assim, cirurgia, risco, transformar para dois caminhos, o operar e o não operar, e colocar na balança os riscos dos dois lados. E isso facilita muito a tomada de decisão do nosso paciente.
Uma outra questão que faz total diferença é o paciente estar bem informado sobre a doença dele, saber qual é o glaucoma que ele tem, se é um glaucoma de ângulo aberto, de ângulo fechado, saber se é inicial, moderado, avançado, entender por que, que o glaucoma leva à perda de visão, porque as pessoas têm medo daquilo que elas não conhecem, daquilo que elas não entendem. O paciente está bem informado sobre a doença dele, sobre o procedimento que você está propondo, quais são os riscos, quais são os benefícios, como é a recuperação, como é a anestesia, quanto tempo demora. Quanto mais detalhes você der para o paciente de tudo que está acontecendo ali naquele processo de decisão da indicação cirúrgica, quanto mais o paciente está consciente da doença dele, que está mal controlada e que precisa fazer alguma coisa, maior a chance dele entender que ele precisa realmente da cirurgia. Então, o medo vem muito do desconhecido. Quando você sabe tintim por tintim o que vai acontecer, isso tira muito do medo do paciente. Então, a gente pode, inclusive, comparar com outras experiências que o paciente já teve. A maior parte dos nossos pacientes são de meia idade idosos, muitos deles já passaram por outras cirurgias. E aí você pode levantar essa questão, mas por que o senhor não teve medo de operar aquela hérnia e agora o senhor está com medo de operar o glaucoma? O que tem de diferente? E aí você tenta entender como que o paciente está racionalizando aquele medo para você explicar a diferença. E aí, de repente, o paciente vai falar: não, mas o olho é muito mais complicado, eu tenho medo porque o olho é muito delicado. E aí você vai explicar: não, sim, o olho é muito delicado, mas o material que a gente usa também é muito delicadinho. Não é com aquele bisturi gigante igual opera a barriga na televisão, não. Então é tudo proporcional, é tudo muito pequenininho. O fio de sutura nem dá para ver a olho nu, só no microscópio. Então a cirurgia é muito delicadinha, assim, fica tranquilo. Eu dei esse exemplo porque essa questão de mas o olho é mais delicado é uma das coisas que os pacientes mais me respondem quando eu faço esse tipo de pergunta. Dona Maria, por que não teve medo da cesárea e está com medo do olho? Então eles dizem isso: mas o olho é mais delicado. Então essa é uma das objeções mais comuns de eles não quererem operar. E aí, quando eles entendem que é delicado sim, mas que tem toda uma preparação para isso, eles ficam mais tranquilos. De novo, o medo vem daquilo que não se conhece, tá? Um outro ponto para tirar o medo do paciente é oferecer acesso a você para o paciente. Uma das inseguranças que o paciente tem é pensar assim: ai meu Deus, se eu estiver de madrugada sozinho em casa no pós-operatório e meu olho doer, o que eu vou fazer? Afinal, emergência 24 horas de oftalmo não é uma coisa muito acessível, até mesmo nas capitais não são tantas emergências 24 horas assim, às vezes o paciente nem sabe que existe. Então, o fato do paciente ter acesso a você no pós-operatório, isso dá uma tranquilidade também. E aí você fala: não, dona Maria, você vai ter meu telefone, pode mandar mensagem. Às vezes eu demoro um pouquinho a responder, mas fica tranquilo que não tem nada que seja tão urgente assim que eu precise responder na mesma hora. E aí, quando você se põe à disposição do paciente, quando você se torna acessível, isso dá uma tranquilidade do paciente de saber que mesmo se acontecer alguma coisa, que ele não vai estar sozinho para resolver aquele problema, que ele vai ter um suporte, tá? Eu sei que não é em todo tipo de serviço que dá para a gente fazer isso, né? Não dá para você operar um mutirão do SUS e dar seu telefone para 50 pessoas, mas se você está num ambiente que isso é possível, mesmo que você não faça para todos, mas que você faça para um ou outro que está mais inseguro, se é isso que precisa para esse paciente decidir operar e a cirurgia é o que vai trazer melhor resultado para ele, então a gente tem que fazer de tudo que a gente puder para que aquele paciente opere. É claro que eu estou falando aqui de pacientes que estão em situações graves, né? De que se não operar vai ficar cego. É diferente, por exemplo, de uma faco de catarata N1, 20/25, que não necessariamente você precisa convencer esse cara a operar agora, deixa ele operar no tempo dele. Mas quando você está nessa situação de que o paciente precisa operar agora e ele não quer, a gente tem que fazer de tudo para que o paciente tome a decisão correta. Porque a gente tem o conhecimento técnico do que é a decisão
decisão correta, mas o paciente tem todas essas questões emocionais por trás e a gente precisa saber lidar com elas. Uma outra coisa que é muito interessante, que eu já fiz algumas vezes e ajudou muito, foi eu indicar para o paciente procurar uma segunda opinião. Então, o paciente chegou para mim e tem uma indicação de TREC, está com medo de operar. Eu falo, olha, seu caso é cirúrgico, mas eu entendo essa insegurança. Inclusive, nesses casos cirúrgicos, é sempre interessante ter uma segunda opinião. Agora, não adianta falar para o paciente, procura uma segunda opinião e deixar ele solto para a vida. Porque, vamos supor que você é especialista em retina e indicou uma vitrectomia. Aí você fala, procura uma segunda opinião. Aí o cara tá com a retina descolada, ele vai marcar para daqui a um mês, e aí ele vai marcar com um oftalmopediatra. Não vai adiantar nada, essa segunda opinião fez o cara ficar cego. Então explica direitinho, né? Se é urgente, é outra história. Agora, eu falo muitas vezes pro meu paciente, olha, se você tá inseguro, procura uma segunda opinião. Agora, não pode ser com qualquer um. Tem que ser uma segunda opinião com um especialista. E aí eu dou uma listinha lá de umas 3 ou 4 pessoas que eu conheço, confio, sei que são bons especialistas. E aí eu falo, ó, vai ouvir uma segunda opinião, mas vai num desses aqui, porque são pessoas que são muito boas. E aí você compara as duas opiniões, porque realmente medicina não é que nem lei, que ou tá na lei ou não tá na lei e pronto. Tem muita subjetividade. Tem muita subjetividade de experiências diferentes, de coisas que às vezes não tem dados concretos de estudo, e aí a gente se baseia muito na experiência prática. Então é bom para o paciente ter uma segunda opinião num caso de indicação cirúrgica, mas direciona a segunda opinião. Não deixa o paciente pegar uma segunda opinião com alguém que não entende daquele assunto, tá? Então dá um direcionamento para o paciente buscar. Ah, Samanta, mas aí eu vou encaminhar para a segunda opinião, eu vou perder a minha cirurgia. Gente, pelo amor de Deus, isso é um pensamento muito pequeno, tá? Me desculpa, mas é. Pensar que o paciente não pode ter outra opinião porque você vai perder aquela cirurgia é pensar muito pouco do seu trabalho. O paciente tem que querer operar com você porque ele confia em você, não porque você é o único que ele conhecia e ele não tinha outra opção, tá? Então eu já tive casos que eu encaminhei e o paciente voltou para operar comigo. Já tive casos que eu encaminhei para segunda opinião e o paciente nunca mais apareceu, e aí a única coisa que eu posso fazer é torcer para que ele tenha se identificado com um colega e que tenha operado com o colega, porque a outra opção seria esse paciente estar perdido pelo mundo, cego. Então, acontece. Às vezes o paciente vai preferir operar com outra pessoa, como vai ter outro que vai preferir operar com você. Gente, isso faz parte da profissão. Tem toda uma questão de relação médico-paciente envolvido e ninguém agrada todo mundo. Então, não pense pequeno do seu trabalho e tenha medo do colega roubar a sua cirurgia. Primeiro que isso não é roubar. O paciente tem o direito de operar com quem ele quiser. Se ele gostou mais da prestação de serviço do outro colega, opere com outro colega, então. Então não fiquem nessa de, ai meu Deus, o paciente não pode ir em outra clínica porque eu vou perder o paciente. Não, o paciente que está com você, ele está casado com você para a vida toda, tá? Então, se você perde o paciente, não é culpa do colega que roubou, nem do paciente, é sinal de que você precisa melhorar seu serviço, de repente. E às vezes não é nem do ponto de vista médico, às vezes é o tempo que o paciente fica te esperando na sala de espera, às vezes é uma besteira assim. Então não tenha medo de encaminhar o paciente. E se tiver que ser seu, ele volta. Deixa eu lembrar aqui o que mais que eu quero falar. Ah, sim, lembrei aqui do último ponto que está aqui no meu roteiro, fui dar uma coladinha. Tem um último ponto que eu quero falar, e às vezes a gente faz tudo isso que eu falei e não adianta. Acontece, às vezes não funciona. A gente tenta lançar a mão de tudo e o paciente realmente ele não quer operar. Nesse momento em que você já orientou de todas as maneiras possíveis, encaminhou para outra opinião, explicou tudo sobre a doença, o paciente segue não querendo operar, você precisa respeitar a decisão do paciente. Então, a decisão final
é sempre do paciente. Não é sua, não é da família, não é do acompanhante. A decisão final é do paciente. Aliás, muitas vezes o acompanhante está lá forçando a barra, brigando com o paciente porque tem que operar e o paciente não quer operar. E a gente precisa, nesses casos, respeitar a decisão do paciente. Agora, o que é importante, eu sempre uso essa frase nessa situação. Eu falo, olha, tudo bem o senhor não querer operar, seu José, mas isso precisa ser uma decisão consciente. O senhor entendeu que se não operar vai ficar cego e mesmo assim o senhor não quer operar. Geralmente nessa hora eles dão uma titubeada, mas alguns falam, não, eu entendi e eu não quero operar. Registra isso em prontuário, porque precisa ficar claro no prontuário que o paciente entendeu as consequências da decisão dele de não operar. Tá? Nunca tive nenhum problema nesse sentido, mas para não correr o risco de repente, o paciente voltar 2 anos depois cego e falar, eu não operei porque eu não sabia que eu ia ficar cego, achei que fosse dar tudo bem, que fosse ter um milagre. Então tem que estar claro no prontuário que o paciente decidiu não operar, mesmo estando ciente, tendo sido explicado diversas vezes da consequência, seja lá qual for, daquela decisão. Então, se o paciente compreendeu e ele não quer operar, aí tem uma limitação de que a gente não pode passar por cima da vontade do paciente, a decisão final vai ser sempre do paciente, e aí o seu papel é de se resguardar e registrar tudo muito bem registrado no prontuário. Se você tem alguma outra coisa, se você lembrou de alguma história, de algum paciente que você fez alguma coisa diferente e que deu certo, compartilha aqui nos comentários desse vídeo, que eu tenho certeza que vai me ajudar e ajudar outras pessoas também. Afinal, é sempre um tema que é desafiador, essa questão da indicação cirúrgica, quando o paciente é resistente a essa indicação cirúrgica. Então, qualquer experiência que você tenha, compartilha aqui. Me diz se você está gostando desse modelo de vídeo de brainstorm, se você quer que eu continue fazendo ou se você prefere que eu volte mais para o modelo das aulas tradicionais com slide, me conta aqui nos comentários. E se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo para te ajudar a cuidar melhor dos seus pacientes com glaucoma aqui no Glaucoma Academy. Até semana que vem.